Agora quem entra na nossa discussão é Rafael Mônaco. Por favor, Rafael, muito bom dia. Bom dia, Liliane. Bom, nós temos também o outro lado, o lado dos ciclistas, que também devem tomar cuidados para tentar evitar acidentes. Existem diversos tipos de equipamentos de segurança e também diversos tipos de bicicleta. É tudo bicicleta, mas para quem conhece, cada uma tem uma função. Essas, por exemplo, são bicicletas para você começar um passeio no final de semana, assim, esporádico. Que já é nível 2. Nível 2, já. Já é o nível já da pessoa que quer entre o passeio e o esporte. A diferença é que tem mais marchas, é isso? Isso, mais marcha e o material também é um pouco melhor. Aqui são as bicicletas do nível 3, tanto para terra, que é de mountain bike, como as de ciclismo, que são para o asfalto. Qual a diferença? A diferença dela para uma de ciclismo é isso. Você tem um pneu que tem cravo e a suspensão para absorver impacto. Então você não perde o controle com facilidade em obstáculo, no caso, na terra. O pneu é mais grosso, é isso? Isso, mais grosso e adere melhor, né, ao terreno irregular. E as de asfalto, que a gente chama de speed, são essas aqui. O pneu é mais fino e automaticamente dá um desempenho maior para a pessoa. Mas para pedalar o que conta mesmo é a disposição. Este grupo, que é maior quando o tempo não está chuvoso, se reúne toda a noite aqui no Parque da Cidade para um passeio ciclístico. Quais são os equipamentos de segurança necessários? O capacete é fundamental, as luvas para proteger as mãos de uma eventual queda, a luz dianteira para sinalização e a luz traseira. Além disso, a gente recomenda também o uso de apito ou de uma buzina. Basicamente isso, roupas claras e bastante refletivo, para que a gente possa ser visto pelos automóveis, pelos pedestres e assim evitar acidentes. Com esse equipamento todo, é seguro andar pelas ruas de Brasília? Os motoristas, alguns não vamos dizer, eles não respeitam as leis de trânsito, né? A distância regulamentar que existe, né? Com o ciclista não é respeitada, entendeu? E o ciclista respeita o Código de Trânsito? É só você dirigir que você vê. Se respeita por parte do ciclista, eles cruzam na sua frente, eles não andam na mão indicada, não usam os equipamentos necessários. Acham às vezes porque está de dia, não precisa dos equipamentos, de segurança. Ano passado eu fui atropelado por um ônibus que não parou e não quis nem saber o que tinha acontecido comigo. Esse ano eu fui atropelado por um caminhão. Assim, sorte minha estar viva. Por causa da chuva, parte do grupo desistiu. Mas, epa, das 3 bicicletas que seguiram pelas ruas de Brasília, só uma tinha luz de sinalização. Pois é, quem está aqui conosco é o senhor Antônio Bonfim, diretor-geral do Detran. Diretor, muito bom dia para o senhor. Com o que a gente acabou de ver na reportagem, independentemente do número de equipamentos de segurança, sinalizador, capacete e tal, se a pessoa bater num caminhão, o caminhão bater na pessoa, ela acaba sendo muito fragilizada, muito machucada, aquilo ali acaba não adiantando de nada. Em questão da fiscalização, hoje o Detran tem agentes suficientes para tomar conta desse lado ou não? Não, nós não temos agentes suficientes, mas fazemos o possível, inclusive através da Polícia Militar, na fiscalização. As bicicletas não são emplacadas, o ciclista não tem carteira de habilitação, ou seja, não é como se fosse um veículo onde a gente tem um controle sobre ele. Agora, é importante que a gente registre que o ano passado, nos primeiros 6 meses do ano passado, nós tivemos 38 ciclistas mortos. Este ano houve uma redução de 20%, ou seja, tivemos 30, infelizmente ainda, 30 ciclistas mortos. O Detran está fazendo fiscalização, campanhas educativas, o Detran não constrói obras, quem constrói é a Secretaria de Obras, até ia pedir a Fátima para que acelere a construção de ciclovia no Distrito Federal, porque a solução... Um momento, ele interromper, por favor. O senhor disse que o Detran está fazendo a fiscalização, antes o senhor disse que nós não temos agentes suficientes. Quando são feitas essas fiscalizações, que tipo de ações vocês fazem? Sábado à noite mesmo nós tivemos um acidente fatal no Eixão Sul, um ciclista de 25 anos morreu, foi atropelado por um motorista que fugiu e que inclusive pagou uma fiança e foi embora. Quando é que são feitas essas fiscalizações do Detran? A fiscalização é feita nas blitz, a fiscalização é feita na ronda diária que nós fazemos em todo o Distrito Federal, é feita na Operação Via Livre, enfim, a fiscalização permanente, nós temos cerca de 40, 50 viaturas por dia fiscalizando o trânsito. Agora, é necessário aumentar e melhorar a fiscalização não só do Detran, como da PM, como dos órgãos rodoviários também, que é o DR.
O importante que eu quero registrar é que o Brasília, o trânsito de Brasília, possui amplas áreas verdes e é necessário que se construam ciclovias em todo o Distrito Federal. Ciclovias é necessário, é urgente que se construa. É muito mais importante que ciclofaixas. Ciclofaixas são muito perigosas. Ok, doutor Bonfim, muito obrigado. Claudemir Costa, o que pensa a ONG Rodas da Paz sobre isso? Ou seja, o Detran fala que também acredita nessa construção de ciclovias e fala dessa carência aí na fiscalização. O que o Leandro pensa disso? Leandro, e aí, o que você acha disso? Na verdade, as ciclovias é um dos fatores essenciais para que melhore a segurança do ciclista, mas não é a única. Como o Bonfim falou, o Detran não constrói obras, mas ele abre vias, né? Ele inaugura e permite que o público utilize as vias. Então, um exemplo rápido aqui, você sai do CEUB e vai em direção ao autódromo, aquela pista nova que abriram ali por trás, entre o CEUB e o depósito do Detran. Ali é uma via que foi aberta há mais de um ano e ela não tem iluminação. E ali tem uma escola de primeiro grau. O pai para o carro no estacionamento lá direito, 6h30 da noite, escuro, não tem uma faixa de pedestre, um quebra-mola, nada, porque a preocupação é com a fluidez. Para atravessar a criança de 6 anos, 8 anos no escuro, é uma irresponsabilidade. E o que o Detran pode fazer sim é replicar os recursos das multas, como diz o Código de Trânsito, em campanha educativa, que a gente não vê isso. Tá, agora, Leandro, a gente estava vendo aqui no Eixão Sul que alguns ciclistas passam ali naquela chamada faixa presidencial, passam também na contramão. A gente presenciou isso agora aqui, você estava aqui do meu lado e viu. Quais são as regras para os ciclistas também? Porque muitos falham também, né? Na verdade, o ciclista tem que saber que ele é um veículo. E como veículo, ele anda como os carros na mão, ele para no semáforo, ele respeita o pedestre. O maior tem a obrigação de proteger o menor. Então, vale o carro, protege o ciclista protege o pedestre. O que o ciclista deve evitar é situações de risco. Andar na faixa central realmente é muito perigoso. Ele vai estar no meio de duas faixas de alta velocidade de 80 km por hora. Ele deve evitar isso. Ele deve sempre procurar umas vias alternativas e horários alternativos. Só que isso não é possível para todo mundo. Sempre que possível, ele evite. Tá certo, obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito dessas campanhas educativas. A gente está falando muito de construção, etc., mas tem que ser feita uma campanha educativa justamente para que o motorista saiba, se conscientize disso que você acabou de falar, né, o presidente da ONG Rodas da Paz. Que quem está dentro do carro, ele tem muito mais segurança, mais poder, ele é, digamos assim, maior, né? Então ele tem que respeitar uma pessoa que está numa bicicleta, obviamente com um equipamento menor. Já se fez campanhas de trânsito aqui pelo cinto de segurança e deu certo, faixa de pedestre. É necessário, então, uma campanha de trânsito para isso, para que se respeite o ciclista e para o próprio ciclista andar com segurança? Com certeza. Os motoristas não são alienígenas, são a comunidade sobre 4 rodas, lá encouraçadas, mas são a comunidade. Outras campanhas deram certo porque elas celebraram certas coisas, celebraram a segurança pessoal, celebraram as pessoas nas faixas de pedestre, as crianças na rua, e nós temos que celebrar os ciclistas, nós temos que celebrar a segurança, o convívio das pessoas nas cidades. A presença das ciclovias, por exemplo, realmente pode ser algo importante. Cada ciclovia ela faz parte de uma espécie de acupuntura urbana, onde trecho a trecho você vai ter sinalização, você vai ter aquelas condições mostradas para a comunidade, comprovadas que o seu uso é seguro e a presença do ciclista na cidade deve ser celebrada. Na Universidade de Brasília, nós temos um projeto de uma ciclovia de 100 quilômetros em volta do Lago Paranoá. Seria a maior ciclovia do planeta, nesse sentido, preservando o lago. Essa é uma maneira de celebrar magnificamente esse modo de transporte e lazer. Fátima Costa, suas considerações finais, uma vez que você foi citada tanto pelo Leandro quanto pelo Antônio Bonfim. Como o Leandro colocou, nada daria certo, esse programa cicloviário não daria certo se não vier apoiado nesse tripé, que é a parte de infraestrutura, que são as construções da ciclovia, a parte da campanha educativa e a parte da fiscalização, né? E eu queria dizer, nós temos aí 160 quilômetros de ciclovias projetadas e 40 quilômetros de ciclofaixa, né? E a primeira coisa que nós providenciamos foi exatamente apresentar isso para os técnicos do GDF, porque não tem essa cultura, então nós não estamos parados, né? Se apresentou a todos os técnicos da CEDU, da Nova Cata, então eles já têm conhecimento que para projetar tem que ter agora a visão da ciclovia, né? E eu queria dizer assim, que isso aí, se não tivermos todos imbuídos desse espírito, não vai dar certo. Tanto a mídia como a justiça tem que penalizar quem, nesse caso que atropelou, estava bêbado. Então, quer dizer, se fica sem punição,
não conseguiremos implantar nem que estejam as ciclovias prontas. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradeço também a presença do Leandro Salim, presidente da ONG Rodas da Paz, Antônio Bonfim, diretor-geral do Detran, e que essa discussão chegue aos ouvidos dos candidatos ao governo do Distrito Federal.